Estamos de volta, recebendo hoje o neurologista Dr. Carlos Mero, falando um pouquinho sobre esclerose múltipla. Então, nós já aprendemos aí que a esclerose, ela tem vários sintomas inclusive muito parecidos com outros problemas de saúde, por isso que o diagnóstico, ele exige uma pesquisa do profissional muito intensa, minuciosa, né, doutor? Os principais sintomas são formigamento, aquela visão dupla, né? Então, confunde muito com labirintite, às vezes também aquela fadiga, aquele cansaço ao extremo, entre outros. Descobrimos também que o que acontece com a esclerose múltipla, me corrija se eu estiver errada, doutor, mas pelo que você explicou, então eu aprendi assim, que no nosso cérebro existe a marca cinzenta, a massa cinzenta e a parte branca. Na verdade, essa parte branca, ela é composta por essa gordura que protege a célula, que vai passar os impulsos nervosos para o organismo. Para que esses impulsos, né, não passem para o corpo todo e fique só ali, aquela transmissão de impulsos entre os neurônios, tem essa camadinha de gordura que é a mielina. Algumas pessoas, o organismo não reconhece a mielina como algo que está protegendo, como algo natural do cérebro. E aí o corpo produz anticorpos para combater essa mielina. Porque para aquele organismo, aquela mielina é um perigo, é algo errado. Então, o corpo produz anticorpos, acaba danificando essa capinha de gordura. E aí, por causa desse dano causado, acaba passando sinais diferentes. Então, de repente, a pessoa está ali vendo uma coisa, né, mas um sinal que ela está recebendo, de repente, pelo ouvido é outro. Então, por exemplo, vai dar aquela sensação de tontura, né? Porque o olho está vendo que ali ela está parada, mas o sinal do ouvido que o cérebro passa, ela está em movimento, então dá aquela sensação de mal-estar. Um exemplo, né? E aí, além desse sintoma, outros. Eu estava conversando com você antes do intervalo, doutor, essa questão, então, eu pesquisando na internet, eu vi que a esclerose múltipla, na verdade, ela basicamente ela acontece em surtos. Então, a pessoa vai conviver o resto da vida com a doença, mas em determinados momentos acontece esse surto onde esse sintoma ele acaba ficando muito explícito. E isso é normal, na verdade, ocorre o surto, depois a pessoa passa, 1, 2, 3, 4, às vezes até 5 anos depois acontece um outro surto, depois passa. E nesses momentos de surto é que ela vai ter esse formigamento, talvez essa perda momentânea de movimento. É isso, doutor? O surto, na verdade, ela é a doença em si. A doença se apresenta na forma do surto. Então, num determinado dia, houve uma perda do movimento, ou uma perda sensitiva, ou um quadro de dificuldade para falar, e isso normalmente volta ao normal depois de uma semana, 2 semanas, e a intenção do tratamento é justamente você espaçar, deixar esses surtos cada vez mais distantes um do outro. Por isso a medicação. Por isso a medicação. Para espaçar os surtos. Esses medicamentos que agem na doença em si. Você trata a doença em si com diversos medicamentos, ou quando você tem o surto, você trata com outros tipos de medicamentos, para você fazer com que a pessoa se recupere mais depressa. Tá. Né? Mas a doença em si são os surtos. Parece que por algum motivo, uma fadiga, uma virose qualquer, a pessoa desencadeia aquele processo inflamatório, imunológico, e ela desenvolve o sintoma. Então, trata-se o sintoma, ela vai melhorando, melhorando. Na maioria das vezes, é uma média de 2 surtos, 3 por ano, onde existe uma recuperação bastante satisfatória dos sintomas. E naqueles casos mais graves que você comentou, doutor, que ainda bem é a minoria, né, dos casos. O que acontece? Esses surtos, eles não conseguem ficar muito espaçados? Eles acontecem muito próximos um do outro? É isso? Você tem uma forma que se chama progressiva. Você tem a surto-remissão, que é a mais comum. Você tem a forma progressiva, onde ocorrem os sintomas, eles, em vez de melhorar, eles progridem de alguma forma, né, que é a outra forma da doença. E mesmo a forma mais benigna, a surto-remissão, ela pode eventualmente progredir para outra forma menos favorável, que é a forma progressiva. Entendi.
Então, nesses casos mais graves da doença, a pessoa tem o surto e aí ela melhora. Depois ela tem um surto de novo, melhora, mas não melhora tanto, Sim. né? Fica com alguma sequela. E aí, num terceiro surto, ela acaba tendo surto e depois o corpo não consegue reagir, ela não consegue melhorar. Sim. Que aí ela pode, de repente, perder algum movimento da mão. Algum movimento, alguma de algum capacidade membro. qualquer, alguma capacidade, qualquer capacidade relacionada ao sistema nervoso. Um movimento, uma sensibilidade, um equilíbrio. Por isso que ela é muito variável, o quadro clínico é muito variável. Você comentou, então, a gente tem aí, na maioria das vezes, o número de pessoas que acabam aí desenvolvendo a esclerose múltipla, até por uma questão mais genética, uma predisposição genética, entre 20 e 40 anos. 2/3 acontecem entre 20 e 40 anos. Existem crianças, existem idosos, uns 70 anos, mas é mais difícil. É mais difícil até você chegar a esse diagnóstico, porque dentro do diagnóstico de esclerose múltipla existe uma lista imensa de diagnósticos diferenciais, ou seja, doenças que parecem esclerose múltipla, mas não são esclerose múltipla, não é esclerose múltipla. Né? Você tem uma lista, um checklist imenso que você tem que ter em mente para fazer o diagnóstico diferencial e o tratamento é diferente. E aí, conforme esses surtos, acredito que o auxílio, ali, o acompanhamento de um fisioterapeuta também seja interessante, né? Já que trabalha com essa questão de estímulos elétricos e o cérebro passa daí, na verdade, essas informações. Então, a questão do movimento, pernas, braços. Então, de repente, num surto onde a gente tem aquela perda daquele movimento ou atrofia, né, doutora? Acho que seria o termo correto também, dependendo do grau da doença. Então, o fisioterapeuta ele acaba ajudando também, além da medicação, claro. As doenças crônicas, todas elas, a medicina entende hoje como sendo de tratamento multiprofissional, multidisciplinar. Então, de uma forma geral, na esclerose múltipla, nós temos que ter uma boa orientação do fisiatra, do fisioterapeuta, da nutrição, né? Falamos agora de alimentos funcionais, orientação até mesmo ocupacional no trabalho. Alguns indivíduos necessitam ter um descanso durante o dia para que você conviva melhor com a doença. Então, é necessário uma equipe completa para que você ajude, um urologista. Para os pacientes, inclusive, conseguirem viver de uma maneira melhor lidando com essa doença. Sim, né? Para sempre estar num estado funcional, quer dizer, que faça o seu trabalho, cuide de si mesmo, que não chegue a uma condição de necessitar de uma ajuda de terceiros para se cuidar e para sobreviver e para trabalhar. Perfeito. Eu vou fazer aqui uma comparação, talvez não tão correta, mas só para a gente conseguir fechar. Então, na verdade, a esclerose múltipla é como um diagnóstico, por exemplo, de um diabetes. É algo que você vai ter que, a partir daquele diagnóstico, conviver, né? Não é algo que tem cura, né? A esclerose múltipla é uma doença autoimune crônica. Então, diagnóstico dado pelo profissional capacitado, a pessoa vai o resto da vida conviver com aquela doença, mas aí ela pode sim continuar com o seu trabalho, com as suas atividades, desde que busque esse tratamento adequado, basicamente com medicação e ajuda desses outros profissionais para essa questão de movimentos, mobilidade. Sim, sim. Perfeito. Muito obrigada. Tem alguma informação, doutor, que de repente a gente não passou, que você acha importante compartilhar? Talvez até uma orientação para aquelas pessoas que estão nos assistindo que têm o diagnóstico da doença, ou para os familiares, como ajudar, né, esse paciente? Eu acredito que essas associações de pacientes portadores de doenças crônicas, associação de pacientes portadores de esclerose múltipla, nesses locais encontra-se muita informação adequada, porque às vezes a gente vai para a internet, vai no Google e aí tem muita coisa, né? A chance de você entrar em uma angústia é muito maior. Então, procurar uma informação correta, principalmente com o seu médico, e ter cuidados gerais, um pouco maiores, com a alimentação, com o descanso. Em alguns casos, parece que até a exposição excessiva ao calor, então ter um ambiente de trabalho adequado, fazer atividade física, porém dentro do limite. Então,
o bom senso sempre impera, né, para que a pessoa tenha uma vida boa, né, mesmo com esse diagnóstico. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor, pela gentileza da entrevista. Com certeza a gente volta a se encontrar em outras oportunidades. O doutor que já falou aí conosco em uma certa ocasião sobre Parkinson, hoje esclarecendo sobre a esclerose múltipla. E se tem alguma doença que você quer que a gente aborde, que você quer conhecer mais, de repente algum familiar recebeu o diagnóstico e você, né, tá em casa não sabendo lidar com essa informação, querendo conhecer mais sobre isso, até para poder ajudar, entre em contato com a nossa produção. Sempre na medida do possível a gente atende a todas as solicitações. E eu me despeço desse bloco então mandando um beijo muito especial para a Célia Bonomi, que é uma querida mamãezona aqui da equipe, nossa parceira, uma das primeiras artesãs, inclusive, que participaram do Mulher.com. Mulher.com ano que vem completa 15 anos no ar e a Celinha está com a gente, né, durante boa parte desse tempo. Eu estou no programa, vou fazer 7 anos. Quando eu entrei, ela me acolheu, me recebeu com tanto carinho, com aquele carinho de mãe mesmo, né, com uma proteção. Então, Célia, fica aí o nosso beijo, nosso abraço. E que bom, né, agora todos os nossos telespectadores já puderam entender um pouquinho mais essa doença, que a Célia recebeu o diagnóstico e que tantas outras pessoas também recebem. Então, agora a gente aprendeu, a gente consegue também passar essas informações adiante e sempre buscar informação de um profissional, que foi o que eu comentei. Na internet, eu até perguntei, doutor, viu algumas coisas na internet, mas eu queria confirmar com o senhor, que na internet tem muita coisa, né? E às vezes muita besteira. Então, assim, informação, gente, com pessoa capacitada, com um profissional da área, que aí com certeza ele vai te orientar, passar direitinho as informações e as orientações a partir do diagnóstico da doença. Intervalo e já já eu volto com dica de arte para a gente continuar nossos trabalhos criativos desta sexta-feira. Até já.